quem está nos ouvindo aí pelo Face, né? Que a Psicologia em Foco é transmitida e também fica lá na memória, né? Aqui do CRP, que vocês podem acessar, tá? Então, a gente está dando início aqui a mais uma Psicologia em Foco. Essa é uma prática que já está consolidada aqui no CRP e que se constitui um espaço de reflexão sobre temas que desafiam a prática profissional nos tempos atuais e que estão merecendo a atenção das diferentes comissões do CRP. Hoje, essa Psicologia em Foco está a cargo da Comissão de Psicologia e Política de Assistência Social. Talvez muitos já saibam, mas essa é uma comissão estadual com várias subcomissões nas subsedes do CRP. Nós vamos depois disponibilizar, né? Não sei, as pessoas que vieram nos encontros já ganharam. Então, a gente tem aqui, né, a Comissão de Psicologia do SUAS. Ela funciona aqui na subsede metropolitana. Ela acontece aqui na sede mesmo do CRP, na terceira segunda-feira de cada mês, né? Se eu não estou... É isso mesmo, não é? Normalmente a partir das 16 horas. Depois, se alguém tiver interesse, pode deixar o nome com a gente, que a gente faz contato para vocês participarem. Para o pessoal de casa, tem também na subsede Centro-Oeste, né, com sede lá em Divinópolis, na subsede Leste. Aí a gente tem Governador Valadares, tem Vale do Aço e tem Vale do Mucuri e Jequitinhonha, que tem uma comissão itinerante, que aí ela faz as reuniões, os encontros em várias cidades daquela região, o que tem funcionado muito bem. Temos também na subsede Norte, né, lá na cidade de Montes Claros, que é a sede, na subsede Sudeste, que é Juiz de Fora, na subsede Sul, que é em Pouso Alegre, e na subsede do Triângulo a gente tem Uberaba, e também, recentemente, nossas colegas psicólogas de Patos de Minas criaram também uma comissão na cidade de Patos, que está funcionando de uma forma bem interessante também. Então, já fica aqui um convite, né, a todos os colegas aí, psicólogos que atuam no SUAS, a se integrarem a uma dessas comissões. E se na sua região não tiver, né, também vocês podem fazer o movimento de estar constituindo aí a comissão para que a gente possa estar em contato permanente, aí, todos nós que atuamos de alguma forma no SUAS. Essas comissões são espaços de discussão e também de troca de experiência e incentiva a criação de novas práticas no SUAS. Nós também temos promovido alguns encontros, não sei se o pessoal que está aqui, que está nos ouvindo, já participou, mas em cada uma dessas subsedes a gente faz encontros regionais e a gente, de 2 em 2 anos, a gente tem feito encontro estadual. No último, a gente tinha mais de 400, né, psicólogos que participaram do encontro, foi um encontro super bem avaliado, com umas trocas bem interessantes. E agora, como todos já sabem, a gente está no início de uma nova gestão aqui no CRP. Até então, quem coordenava essa comissão era a conselheira Érica, e agora nós vamos ter as conselheiras Jéssica, né, que é aqui da Metropolitana, e a Marleide, que é lá do Vale do Aço, que vão estar coordenando essa comissão na perspectiva estadual e também na perspectiva aqui da Metropolitana. A gente tem alguns pequenos informes aqui antes da gente começar, que na verdade eles estão ligados mais aos próximos Psicologia em Foco, né, que eles acontecem sempre às quartas-feiras. O próximo vai ser no dia 16 de outubro, e o tema vai ser acesso e permanência de estudante das classes populares no ensino superior. No dia 23 de outubro, a gente tem outro Psicologia em Foco, que é o empobrecimento material e psíquico, desafios do trabalho da contemporaneidade. E no dia 30 de outubro, vai ser sobre avaliação psicológica, o instrumento a serviço do atleta. São sempre aqui na sede do CRP, com entrada franca e com transmissão pelo Facebook online. E aí, para a gente, então, começar, a mesa de hoje, como vocês já devem ter visto, ela tem como tema a proteção socioassistencial em contextos de desigualdade, diálogo sobre o direito à moradia. Nós vamos ter aqui como convidada externa, né, nossa colega Carla Bronzo, que sempre atende aos nossos convites com presteza e muito enriquece o debate. E o Marcel, né, que também é um colega psicólogo, e que também atendeu prontamente ao nosso convite
no momento da fala de cada um, eu vou apresentá-los melhor. Né? A mesa vai funcionar da seguinte forma. Cada um deles vai fazer uso da palavra por mais ou menos 20, no máximo 30 minutos, e aí depois a gente vai abrir para o debate. E podem participar do debate tanto vocês que estão aqui no auditório, quanto as pessoas de casa. Então, quem estiver nos ouvindo aí pode se organizar para fazer suas questões, que nós vamos ter ao final das falas. Aí a Carol vai nos ajudar e vai recolher as perguntas, tanto do pessoal que está aqui na plateia, quanto com o pessoal que está participando pelo Face, certo? Agora, a gente poderia, sim, perguntar por que, né, a gente propôs a discussão desse tema. Então, de uma forma bem breve aqui, para passar a palavra para os nossos convidados, pode parecer até estranho que uma comissão do SUS esteja preocupada com o tema da moradia. Até que ponto isso é alguma preocupação que nos diz respeito. Mas, na Comissão de Psicologia do SUS, nós temos prestado muito atenção que a gente está precisando de voltar cada vez mais o foco para as necessidades das pessoas, né, que necessitam do SUS, né, o que a gente chama dos usuários, tanto aqueles que já estão fazendo uso, como aqueles que deveriam estar e não foram ainda, não tiveram oportunidade. Nós sabemos que uma das fragilidades políticas do SUS está justamente na invisibilidade social, econômica e política, e até mesmo humana, das pessoas que necessitam de proteção social estatal. Mesmo sabendo que a pobreza é apenas um dos aspectos da vulnerabilidade social que atinge os usuários do SUS, cada vez fica mais claro que pobre no Brasil não são pessoas, e sim números nas estatísticas brasileiras e que pouca atenção recebem. E, para além da pobreza, a desigualdade é um fenômeno cada dia mais ignorado pelo Estado e pela própria população brasileira. Para mim, é muito difícil entender isso. Agora, Carla ainda me deu uma notícia aqui que eu fiquei mais perplexa ainda com uma intencionalidade, né, do governo atual de que esse tema, desigualdade, não faça parte das agendas de discussões nos espaços mais oficiais. Eu não consigo muito entender como nós conseguimos viver numa sociedade que a gente acha que o que acontece com o outro não tem nada a ver comigo, ou que o que acontece com o outro é apenas por consequência das suas ações, né? Eu acho que vivermos em uma sociedade com tanta desigualdade e não acharmos que o Estado, como nosso representante, não deve priorizar isso que eu chamo de uma calamidade, né? Para mim, a questão da desigualdade no Brasil é uma questão de calamidade pública. Como podemos aceitar que mais de 50 milhões de pessoas, né, sejam praticamente riscadas do mapa, sejam considerados um estorvo ao desenvolvimento, quando o desenvolvimento está associado justamente à capacidade do país em proteger e promover essas pessoas. Então, a gente, quanto mais todos, né, a nação se desenvolve, mais a gente pode ser considerado um país desenvolvido. Mas vou deixar esse tema aí para somente Carla vai trabalhar com ele um pouquinho mais, ok? Então, eu só queria um pouco dar esse tom de que nós, psicólogos e psicólogas, como servidoras públicas, numa política de assistência social, né, a gente tem, né, cabe a nós reconhecer essas pessoas e orientar a sua prática no sentido de garantir a proteção que elas necessitam. Então, essa mesa tem muito essa ideia, né, de resistirmos, né, ao desmonte do SUS, à volta do assistencialismo e que tem cada vez mais escancarado quando é cruel, né? Ou seja, nós precisamos escancarar cada vez mais quanto cruel é a sociedade e o Estado brasileiro ao agir dessa forma. Precisamos dar visibilidade e voz aos brasileiros vulneráveis em risco social e com direitos violados. Eu entendo que é mais do que uma tarefa profissional, né, um compromisso ético, um compromisso social. E nessa mesa, então, nós vamos tentar dar visibilidade às pessoas que vivenciam o que a gente, né, no SUS pode chamar de segurança de acolhida. Se a gente recorrer à LOAS original, nós vamos ver que por segurança de acolhida entende-se como uma das seguranças primordiais da política de assistência social. Ela opera com a provisão das necessidades humanas, que começa com os direitos à alimentação, ao vestuário, ao abrigo,
próprios, né, à vida humana e sociedade, né? Então, como a gente acolhe as pessoas que vão chegando, né, aí na nossa sociedade, ou como a gente acolhe enquanto elas permanecem juntas, né, juntos, todos juntos aí. E foi assim que a gente chegou ao tema dessa mesa, né, e que vamos, então, ter a contribuição desses dois profissionais aqui, para que a gente possa ampliar um pouco mais a nossa compreensão sobre esse tema, ok? Então, conforme eu já tinha dito para vocês, eu vou fazer uma apresentação, quando eles forem falando. Eu acho que eu não falei meu nome, né? Meu nome é Maria Júlia, eu sou psicóloga também, trabalho, hoje já sou aposentada, mas continuo prestando serviço na área do SUAS, e sou participante aqui da Comissão de Psicologia do SUAS, desde a sua origem, acho que 2011, 2012, não sei, que a gente está aqui nessa batalha aí de ampliarmos a participação dos psicólogos de uma forma cada vez mais qualificada no SUAS, ok? Então, nossa primeira convidada aqui é a Carla Bronzo. Ela é socióloga, ela é mestre e doutora em Sociologia e Política pela UFMG, é professora e pesquisadora da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, realiza estudos e pesquisa em políticas sociais, de assistência social, pobreza e desigualdade, proteção social não contributiva, intersetorialidade, dimensões psicossociais da pobreza, monitoramento e avaliação de políticas públicas, ok? Então, eu vou passar aqui a palavra para a Carla e deixar que ela conduza da melhor forma possível. Obrigada, Maria Júlia. É um prazer estar aqui, podendo partilhar com o Marcel. É muito bom esse diálogo com quem está também na prática, na ponta, com a mão na massa. E vocês todos aqui, né, também. E aí, quando a Maria Júlia me convidou para estar presente mais uma vez aqui na Psicologia em Foco e me pediu que tratasse o tema da desigualdade, pobreza, fazendo uma discussão com a questão da moradia, eu fiquei muito pensando qual que poderia ser mesmo o enfoque. E aí eu resolvi começar com uma coisa que, como ela disse, né, mas eu acho que não é essa apresentação, né? Essa não, é outra. Ela já está na praça. Está na área de trabalho. Está saindo do outro ano. Essa foi a outra. Né? Essa foi a outra. Porque o tema assim, da desigualdade é uma palavra que parece que, de fato, que Maria Júlia trouxe, é uma verdade. Tem um veto explícito do atual governo de trabalhar o tema da desigualdade. Não, é isso aqui. Vamos ver, tem que abrir. Essa daqui. Isso. E eu acho que essa questão é a mais, talvez, importante questão que o Brasil e os trabalhadores da área de assistência e de todas as áreas têm que enfrentar. Né? Porque eu usei uma palavra aqui sobre, para um pouco abrir essa discussão, né? Que o fato é o seguinte, a desigualdade não é um problema só brasileiro. Né? Se a gente olha os dados mundiais, e tem aí relatórios da Oxfam que mostram isso, que a desigualdade é um fenômeno mundial, se a gente percebe que 8 pessoas no mundo, né, têm o mesmo patrimônio que a metade mais pobre da população. E 700 milhões de pessoas vivem com menos de $1,90 por dia. Isso dá menos de R$8 por dia. Então, assim, não é algo que está diminuindo, né? A desigualdade no mundo está crescendo, isso está, claro, cada vez mais claro. E o Brasil, eu uso essa palavra obscenidade da desigualdade porque, de fato, é uma obscenidade. Né? Se a gente olha, 6 pessoas no Brasil possuem a riqueza equivalente ao patrimônio de 100 milhões de brasileiros mais pobres. Eu acho que a gente tinha que parar e ouvir esses números, sentir o que esses números significam. Não ser só uma estatística, né? Para que a gente possa falar assim, gente, não é possível que isso aconteça. Desnaturalizar essa desigualdade. Né? Porque parece que a gente convive muito bem com a desigualdade. A gente toma ela como um dado da natureza. Né?
Os 10% mais ricos no Brasil têm rendimentos domiciliares per capita, em média de R$ 4.500. E o 1% mais rico recebe mais de 40 mil por mês. Então, a gente tem uma desigualdade tremenda nos 10%, e depois dos 10% por 1%, uma coisa abissal, né? E, ao mesmo tempo, 80% da população brasileira, que são mais de 165 milhões de brasileiros e brasileiras, que tem uma renda per capita inferior a 2 salários mínimos mensais. Né? E aí, para completar, os 5% mais ricos, que detêm a mesma fatia de renda que os demais 95%. Eu tinha vontade de a gente ficar um minuto em silêncio, sabe? Para absorver o que esses números significam. Porque, assim, a desigualdade de renda não é a única, mas é uma proxy, né? A gente vive numa sociedade de mercado e olhar para a desigualdade de renda, ela significa muita coisa. E é muito alarmante, né? Nós somos os países mais desiguais do mundo. E sabemos disso, né? E toda essa desigualdade, quando considera gênero e cor, ela é ainda pior. Então, é um dado, assim, muito, muito forte a gente olhar para isso e dizer como que essa questão não pode ser debatida. Como que essa questão não está na ordem do dia para ser enfrentada. Como que a gente não se rebela e indigna com uma situação que não é uma questão moral, é uma questão que vai para além de uma dimensão ética, né? Tem uma coisa que não funciona aí. E agora o pior, gente... Desculpa, tá? Isso para um dia sábado, né? Um dia à noite, assim, essa... Quarta-feira, Porque quando a gente olha a injustiça tributária, né, o que acontece com a tributação? Então, se a gente pega aqui a faixa de renda mais baixa, que recebe de 1 a 3 salários mínimos mensais, de 788 a 2.300, tem uma isenção de tributos, né, de impostos, que é de 9%. E essa isenção vai aumentando na medida em que as faixas vão subindo. E para as faixas de renda superiores a 80 salários mínimos, que é de 63 mil, tem isenção de impostos de até 66%. Então, o nosso sistema tributário, ele não corrige distorções. Ele não atua para minimizar as desigualdades. Ele exacerba as desigualdades. Né? Isso são dados oficiais, isso não é um dado de nenhuma, né, agenda comunista, nem nada, né, são dados que estão aí, a transparência, a gente pode ter acesso a elas, e ela mostra, né, quando a gente olha, esses dados mostram realmente como que tem algo que se recusa a ser alterado. Né? E quando a gente olha aqui, né, esse aqui também mostra que essa questão é uma dimensão estrutural, não está dando para ver muito aqui a transparência, mas mostra, né, que de 1976, que esse gráfico mostra, até 2015, você tem que os 40% mais pobres se apropriam disso aqui, da renda. Tá vendo? É uma coisa que permanece. Tem uma pequeníssima variação, que sobe um tiquinho aqui, mas é uma estrutura. Então, não é uma desigualdade contingencial, não é uma coisa de agora, é alguma coisa que é permanente. Da mesma forma que, né, você pode ter uma variação do índice de Gini, que pode ter caído um pouquinho, principalmente a partir de 2000 e pouco, 2004, mas a gente tem uma dimensão de uma estrutura de desigualdade que insiste em permanecer. Eu acho que isso é importante também da gente frisar, né? Porque não é algo recente. E só para acabar mais essa parte mais específica de dados aqui, porque também é isso, né? Se a gente olha, 6 em cada 10 pessoas com uma renda domiciliar per capita média de 792 por mês. É uma renda muito baixa, uma renda tremendamente baixa. E essa pessoa que recebe um salário mínimo mensal, ela levaria 4 anos trabalhando para ganhar o mesmo que 1% mais rico ganha em um mês, na média. Então, não é uma questão de esforço ou de mérito, né? Não é uma incapacidade individual das pessoas darem conta de melhorar de vida. Né? E seriam necessários 19 anos de trabalho
para equiparar ao mês de renda dos 0,1% mais ricos. Então, a gente percebe, né, que tem um abismo aí. E é um abismo que a gente discute muito a pobreza realmente é um fenômeno importante, né? Ela está na ordem do dia, ela é uma situação perversa, mas a desigualdade é um fenômeno diferente da pobreza, né? No Brasil, eles estão sobrepostos, grande parte da nossa pobreza tem a ver com a nossa grande desigualdade, mas são fenômenos distintos, com causas distintas, e com soluções também são distintas. Mas a questão é que elas não são inevitáveis, né? Não são realidades dadas, não é parte da natureza. Então, quando a gente percebe a construção social da pobreza e da desigualdade, que isso é parte da nossa estrutura social, é algo que pode ser minimizado pela atuação do Estado, né? O Estado tem uma capacidade de atuar sobre esses fenômenos, e nós vamos chegar um pouco nessa discussão também. E o que é interessante é a gente pensar nessas duas palavras aqui, né? Interseccionalidade e intersetorialidade. Porque hoje a discussão da desigualdade, que a gente precisa entender que além da desigualdade de renda, existem camadas de desigualdade que se sobrepõem, né? A interseccionalidade chama atenção exatamente para isso, né? Se você coloca uma camada de cor, ou de gênero, ou de orientação sexual, né, acima dessa desigualdade de classe, a gente percebe que a questão é muito mais complexa do que simplesmente uma desigualdade monetária, né? E quando a gente percebe também a necessidade da intersetorialidade, que é uma palavra, um termo que é bem presente no discurso e na prática de quem atua hoje nas políticas sociais, ela vem sinalizar exatamente a necessidade de uma nova maneira da gente entender esses fenômenos da vulnerabilidade, né? Que a vulnerabilidade e a pobreza, elas são multidimensionais, elas são multicausadas. Então, né, é necessário atuar de forma intersetorial para enfrentar esse problema também. Eu acho que essa, né, discussão, não é à toa que esses termos têm surgido com bastante veemência, mais recentemente têm emergido com muita força no debate, exatamente porque eles mostram a necessidade de atuar em múltiplos campos ao mesmo tempo. Né? A necessidade da política ter maior capacidade de enfrentamento numa perspectiva mais integral, mais sistêmica, mais holística sobre esses fenômenos. E aqui a gente olha, né? Isso aqui provavelmente é algo muito parecido com muitas favelas e territórios, né, subnormais, como chamam, né? Algumas comunidades que se tem uma certa homogeneidade nas moradias e nas condições de vida. Né? A gente pode falar de pobreza aqui, mas quando a gente olha essa foto, por exemplo, a gente vê claramente a desigualdade. Né? No mesmo território, você tem, de um lado, né, um IDH. Isso não é novidade para ninguém, gente, mas eu acho que a gente chegou no momento em que, às vezes, a gente tem que repetir o óbvio. Né? Porque o óbvio já naturalizou, então a gente tem que, de alguma forma, recuperar essa indignação, né? E essa agenda da desigualdade. Porque a gente tem aqui um IDH da Suécia e aqui um IDH da África, lado a lado. Né? Aí a gente vê a desigualdade, muito claramente colocada. E aí essa desigualdade, ela se apresenta também, né, quando a gente olha pela questão da cor, e aqui é uma escala que mostra a faixa de renda de 0 a meio salário mínimo até mais de 10 salários mínimos, o homem e a mulher branca e o homem e a mulher negra, aqui uma maior concentração do negro na faixa de renda mais baixa e uma mínima presença do negro na faixa de renda mais alta. Só o Pelé, né? É. Só o Pelé. E gênero também, a mesma relação entre mulheres, aqui verde, e os homens na faixa de 0 salários mínimos até 10 salários mínimos. Então, e quando a gente olha o acesso a serviços também, acesso a serviços essenciais, para os 5% mais ricos e para os 5% mais pobres, numa linha que vai da década de 80 até 2015. Essa aqui é a água da população pobre, essa aqui é a energia da população pobre, essa aqui é a água dos 5% mais rico e a energia dos 5% mais rico. Então, a gente percebe, né, que você tem uma melhoria aqui, que vai muito devagarzinho. Aqui, se a gente chega aqui,
né, que é o comecinho, aqui é claramente 2000, que a gente tem uma ampliação, né, desse acesso à água, mas é uma desigualdade que se apresenta também no acesso a serviços. Então, gente, diante disso, né, a gente pensa assim, essa é uma foto, provavelmente, de alguma também comunidade, vila ou favela, onde a gente percebe, né, um modo de vida, uma condição de vida, onde a gente pode pensar que o destino e a trajetória dessa menina, dessa jovem, é muito diferente da trajetória de qualquer, né, deixado assim, nas estatísticas, nas probabilidades, nas potencialidades, as possibilidades dessa menina chegar à universidade por si só, né, não quer dizer que ela não tenha mérito, que não seja inteligente, mas sem uma política efetiva de abertura de vagas, sem uma política efetiva de inclusão educacional, provavelmente o destino e a trajetória dessas meninas não seriam o equivalente das nossas classes médias, né? E aí a gente entra aqui, em que momento que a gente está? Né? Qual que é o papel do Estado aqui, nesse momento, principalmente dos anos mais recentes, pós-golpe? Agora a gente pode falar de golpe, que o próprio Temer assumiu, né? Então a gente pode dizer de golpe. Então, se a gente olha a emenda constitucional, né, o novo regime fiscal, significa muito claramente um desmonte de um Estado social. Né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, são medidas de ajuste, né, de políticas de austeridade, que o peso dessas políticas recai sobre os mais pobres. Então, o fato de congelar por 20 anos, né, os gastos sociais impacta diretamente e muito fortemente a camada mais pobre. Porque tem um discurso, né, de que é necessário conter os gastos, de que é necessário uma política de austeridade, mas a gente sabe que são escolhas políticas. A gente sabe que existem isenções de grandes fortunas, não enfrentamos o problema de taxação de grandes fortunas, né? Damos isenções para banqueiros e donos de bancos que têm lucros tremendos, né? E essas reformas sinalizam claramente uma determinada concepção de Estado, né? Então, quando a gente pensa em direitos que foram assegurados pela Constituição, eles necessariamente exigem um compromisso do Estado com a sua efetivação. A gente não pode pensar que direitos é alguma coisa que se produz naturalmente. Ele só se materializa através do compromisso efetivo de alguém que tem o dever de prover esses direitos. Então, quando a gente pensa em limitar esses gastos, significa limitar a redução das desigualdades. Isso é fato. Né? A pobreza não só cresceu nesses últimos anos, já, né? Como a desigualdade se aprofundou. E isso é uma visão, né, que mostra uma certa miopia governamental, porque a gente não percebe algo que é muito já conhecido nos países mais desenvolvidos, que é o impacto, né, que as políticas sociais têm no próprio desenvolvimento e crescimento econômico. Né? Os países onde você tem estados de bem-estar social, não é só por uma questão ética de justiça, é por uma questão pragmática. Porque pessoas mais bem educadas, mais bem alimentadas, elas fazem a roda da economia girar. Né? Então, tem uma concepção, inclusive, que não concebe como gasto social. Eles usam a ideia de investimento social. É a perspectiva da inversão social. É o paradigma que orienta a política da União Europeia. Né? De que investir nas políticas sociais significa produzir resultados no próprio crescimento econômico. E a gente, aqui no Brasil, na nossa miopia atual, a gente percebe que o gasto é alguma coisa que limita o crescimento ou o desenvolvimento. Né? E, paralelo com isso, né, a gente tem, nesse governo, entendendo, né, tem entendido o papel do mercado como o principal provedor da proteção social. Né, na medida em que, vamos dizer, reduz o papel da Previdência, reduz o papel da Seguridade Social e coloca o mercado como grande protetor, né? A iniciativa privada que vai fornecer a Previdência ou a segurança, né? A educação privada e não a educação pública, a saúde privada e não a saúde pública.
isso está sinalizando claramente um alinhamento com uma perspectiva absolutamente anti-estatal e de um Estado residual, de um Estado mínimo. Isso tudo é muito importante, gente, porque a gente, claramente, o modelo de proteção social tem uma implicação direta na estratificação da sociedade. É a forma, né, que existe desde o pós-guerra, quando se constituiu o Estado de Bem-Estar Social, do Estado, através da tributação e através das políticas públicas, alterar a estrutura da desigualdade, construir uma classe média, reduzir a pobreza, né, produzir uma sociedade mais igualitária. Eu até pensei em trazer aqui para mostrar para vocês, mas não ia dar muito tempo, né, vários estudos que mostram assim, por que a igualdade é melhor para todo mundo? Né? Por que a igualdade produz impactos em várias outras dimensões sociais? Em termos de segurança pública, em termos de obesidade, em termos de saúde mental, várias. É um livro que chama O Nível. A tradução é muito ruim. O Nível. Mas se vocês quiserem, depois, no final, eu posso trazer, eu tenho até esses dados aqui. Né? Então, isso mostra que o Estado pode tanto ter o papel de aprofundar a desigualdade, a pobreza, quanto superá-la. E mais, né, também, essa é uma questão óbvia, que a escolha do Estado social não é uma questão meramente técnica, né? Não é algo meramente contábil ou uma questão de ajustar contas. Tem escolhas aí, tem escolhas e concepções de mundo, né? São escolhas éticas e concepções de justiça social. Não tem neutralidade técnica aí. Existe escolha e a gente tem que saber claramente de que lado que a gente está. Né? Isso é algo importante, porque, novamente, é o óbvio que a gente está precisando dizer. E aí, quando a gente olha o nosso sistema de seguridade, né, de proteção social que foi colocado, principalmente não contributivo aqui, a gente tem um aparato extremamente complexo, né? Se a gente pensa na transferência de serviços como os dois pilares da proteção e todas as articulações previstas, seja pelo Bolsa Família, pelo Sistema Único de Assistência Social, a gente construiu uma arquitetura de proteção bastante abrangente, né? Bastante recente, é uma política nova, mas que coloca aí muitos desafios e coloca uma visão de longo prazo, né? Seja através das condicionalidades de saúde e educação, é uma aposta no futuro das crianças, né? E isso tudo, de alguma forma, encontra-se bastante ameaçado, né? Esse aqui é o nosso desenho da Política Nacional de Assistência e como que ela é complexa e envolve, né, a concepção de seguranças, que seriam aquilo... materializa a proteção social e os direitos. Eu vou andar mais rápido aqui. Então, quando a gente pensa nas seguranças sociais, principalmente nas seguranças de acolhida, que tem mais a ver com a questão que a Maria Júlia pediu que a gente trabalhasse aqui, né? A gente vê que essas concepções de seguranças, elas garantem qual que é a especificidade da assistência social. A assistência social vem de um passado assistencialista, de provisão de dentaduras, de próteses, de órteses, né, de tudo aquilo que as outras políticas não faziam, e garantiu, através das seguranças, qual é a entrega específica da assistência social. E dentre essas entregas, a entrega da segurança de acolhida. Né? E aí eu vou perguntar, qual é a capacidade concreta de afiançar essas seguranças que a assistência social se propõe a garantir? Né? Quando a gente olha, qual é o papel, né, dos serviços socioassistenciais na provisão dessas garantias, qual que é o alcance das ações dessas ações, serviços socioassistenciais, diante de privações tão intensas, diante de uma pobreza, de uma desigualdade tão grande que tende a crescer com essa crise, com essas reformas. Né? Quando você tem um conjunto enorme de famílias que estão sofrendo privações materiais e emocionais e adoecendo por conta da pobreza e ficando cada vez mais sem expectativas de um futuro diante dessa sinalização que tem sido dada. Né? Então, quando a gente percebe, né, que essa efetividade da proteção depende de uma certa concepção de Estado social. E esse Estado social que a gente conseguiu construir com base em direitos, uma concepção alargada de proteção social, que está colocada no SUAS e na própria Constituição Federal, diante das mudanças que estão ocorrendo, qual que é a possibilidade de fato, a assistência social garantir e afiançar essas seguranças?
E aí a gente olha o direito, né? A questão da moradia. Ela está colocada como direito desde 1948 pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso está lá, né? Explicitamente o direito à moradia. Talvez seja o direito mais fundamental, né? Um abrigo, né? Alguém ter um teto, um lar, né? E o Brasil também integra o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, que também reconhece o acesso à moradia digna como direito universal. A emenda constitucional também confirma o acesso à moradia como direito social. Mas direito não é alguma coisa que acontece. Assim, não é simplesmente basta você colocar na lei e ficar lindo na lei que todos temos direitos. Precisa de políticas para efetivar esses direitos, né? Se materializam via as políticas públicas. E quando a gente olha, né, a política mais especificamente da questão habitacional, não é só uma questão de uma moradia, de acesso à habitação, né? A problemática da moradia está vinculada também a outras questões urbanas, como transporte, energia elétrica, esgotamento sanitário, abastecimento de água. Então, quando a gente olha a questão da moradia, ela está vinculada a uma problemática e a um conjunto de políticas que extrapolam a mera questão habitacional. E aí, quando a gente olha para a política específica, a política mais abrangente que foi feita para fazer um contraponto a essa questão, né, da ausência da moradia como direito, que foi o programa Minha Casa Minha Vida, a gente vê que ele teve o maior corte, foi o programa que teve o maior corte do orçamento do próximo ano. Vai ter simplesmente um orçamento de 2,7 bilhões. De 2009 a 2018, a média era 11,3 bilhões. Percebem a magnitude do corte? O que significa? Que sinalização é essa? E ainda mais, quando a gente olha a faixa de renda, que é a faixa 1, que é a população de renda mais baixa, representava quase a metade das unidades habitacionais construídas pelo programa. Era 44% das unidades habitacionais eram dirigidas para a faixa de renda mais baixa. Nos anos seguintes, depois de 2014, além da redução do número total de moradias, você tem também aquelas que são direcionadas à faixa mais pobre, representam somente 10%. Então, quer dizer, não tem nenhuma sinalização de que essa questão vai ser equacionada no médio ou no curto prazo, né? E quando a gente olha a déficit habitacional, a inadequação de domicílios, que é uma estatística que a Fundação João Pinheiro gera para mostrar, né, não só a existência de domicílios, mas as condições dessas moradias, a gente percebe que, em Minas Gerais, você tem quase 500 mil domicílios com carência de alguma dessas coisas, ou de banheiro, ou de energia, ou de água, ou de esgoto, ou de lixo, né? Na região metropolitana de Belo Horizonte, mais de quase 110 mil moradias. Então, com isso, quando a gente olha, né, como que a questão da moradia está integrada e como um fator que se soma a diversas outras vulnerabilidades. Uma moradia inadequada prejudica a saúde, né? Tem até um programa da saúde que chama Criança que Chia, que vem exatamente mostrando essa relação, as crianças que sofrem de asma, porque moram numa casa que não tem condição adequada, né? Ou sem esgotamento sanitário, né? As crianças que adoecem porque são mordidas por ratos. Isso não estou inventando, eu vi isso numa família que eu entrevistei, uma mãe com a criança no colo, com a orelhinha toda comida por rato. Tem rato não é porque a mãe não toma conta da casa, não limpa a casa, tem um esgoto a céu aberto que passa atrás da casa. E como que a questão da moradia também afeta a educação. A criança não aprende, isso já está mais que mostrado a relação entre essas dimensões. Então, resolver a questão da pobreza e da vulnerabilidade, a moradia é um elemento fundamental para isso, porque ela está associada com diversas outras dimensões. Ela se sobrepõe e ela amplia essa vulnerabilidade. E aí, para terminar, né? Quais são as consequências para a assistência social? Se a gente pensa a redução das políticas de habitação, a redução do orçamento dessas políticas, a redução do público mais pobre como destinatário dessas políticas, vê ainda o contexto de desemprego, a redução do investimento, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, rebatem diretamente na assistência social. Na assistência social, essas pessoas vão bater na porta dos CRAS, vão aparecer nos CREAS, vão aparecer no plantão, né? Elas vão impactar diretamente na população de rua, né? Exigindo maior, eu acho que o Marcelo vai trazer um pouco essa discussão, né? Exigindo serviços de acolhimento, ampliando a necessidade de serviços de abordagem de rua,
E quando a gente pensa, né, na população de rua, é um problema extremamente complexo. Exige uma intersetorialidade de todas as políticas. Não é alguma coisa que a assistência social sozinha vai dar conta de resolver. Então, eu acho, assim, para terminar, né, queria deixar só essa questão. Né? A moradia é mais que um teto para morar. A moradia está vinculada à ideia de lar, à ideia de família, à ideia de cuidado, à ideia de vínculo, né, à ideia de pertencimento a um lugar. Né? E a ausência de uma moradia parece, para mim, talvez, a ausência do primeiro direito, né, fundamental e universal. Então, eu acho extremamente importante o Conselho Regional de Psicologia estar discutindo isso, né, trazer essa questão que aparentemente não é alguma coisa que a psicologia tem a ver, como a Maria Júlia trouxe aqui na fala dela, mas eu acho que é extremamente importante a gente recuperar o que é óbvio, trazer o que é óbvio, falar insistentemente sobre o tema da desigualdade, colocar isso na agenda, exigir que essa questão seja debatida e trazer essa reflexão para o campo da assistência. O que vai ser feito? O que nós vamos fazer com essa crescente demanda por serviços e por proteção? É isso. Obrigada. Ok. Agradecemos, né, Carla, mais uma vez. Eu acho que o desafio, né, é colocar para vocês assim, tá aí, né? Como que, onde nós estamos, de onde nós estamos, como que esse fenômeno é sentido por a gente, né? Eu falo que nós estamos em uma situação de Brasil. Então, a gente, normalmente, quando a gente está numa plateia, por menor que ela seja, nós estamos falando de problemas, muitas vezes, que são das próprias pessoas que estão participando do evento, né? Vocês viram o tamanho da desigualdade do Brasil. Não tem como a gente achar que tem espaços, a não ser lá dos 1%, onde as pessoas não vivenciam isso no seu cotidiano, ou, né, tanto no cotidiano de trabalho, como no cotidiano de vida também. Então, eu concordo que esse é um tema que a gente precisa deixar cada vez mais concreto, né, investir, né, deixar que ele nos afete, né, ele tem muito a ver com o que a gente faz, e deixar que ele, inclusive, transforme a nossa prática como psicólogos. Né? Como que isso, né, muda o meu olhar para as pessoas, como que eu vejo as pessoas, como eu vejo os coletivos, como psicólogo mesmo, que tem, inclusive, uma condição de compreender os impactos dessas vivências nos processos objetivos e, obviamente, nos processos relacionais e tudo mais, ok? Então, gostaria que vocês fossem pensando, né, como que vocês podem aproveitar um pouquinho mais a presença da Carla aqui, né, e já começando a não deixar passar as questões que vieram aí, né, ao pensamento de vocês enquanto ela estava falando. Façam pequenas anotaçõezinhas, porque aí o Marcel vai falar e, em seguida, eu vou abrir para o debate. Ok? Eu vou passar agora a palavra para o Marcel. Né? O Marcel Belarmino. Vou ter que pôr os óculos. Ele é psicólogo, formado aqui pelo FMG. Ele foi diretor da Proteção Social Especial de Média Complexidade na Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, na SEDESE, atualmente analista de políticas na Prefeitura de Belo Horizonte e responde pela coordenação dos serviços de média complexidade para pessoas em situação de rua na Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. Né? Isso que fala. Ok? Então, agora deixo com vocês, Marcel, para continuar essa discussão. Boa noite. Todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês, para a gente poder fazer uma discussão que é tão cara para a gente, né, assim, no âmbito da psicologia, no âmbito do SUAS, né, mais que tudo, assim, como cidadão, né, vivendo tempos tão sombrios, né. Eu queria trazer aqui para vocês, assim, né, a partir desses pontos que a Carla nos trouxe, nos citou, né, Carla traz os principais nós que a gente tem, né, no que diz respeito
a temática da desigualdade, a sua relação e sobreposição ao tema da pobreza, né, e todas as suas consequências, para além do no que diz respeito à política de assistência social, o Sistema Único de Assistência Social, né, e eu queria assim, trazer algumas, né, contribuir com algumas poucas reflexões a partir de uma experiência na política de assistência social, tentando fazer uma relação, né, entre, né, o tema da desigualdade, as consequências, né, da desigualdade e as suas facetas na nossa sociedade, com o acesso, a falta dele, a dificuldade do acesso à moradia, né? Então, é um pouco essas reflexões que eu acho que eu vou querer trazer aqui para a gente poder contribuir com o debate, né? Vou pedir para a Maria Júlia me segurar com relação ao tempo, porque eu sou um pouco disciplinado com relação a isso, né? Se deixar, eles vão ficando aí até... Nós não vamos deixar, né? Então, gente, assim, em primeiro lugar, assim, eu queria dizer que, né, tudo isso que nos foi apresentado, né, sobre essa temática da desigualdade, e eu reforço isso, assim, a gente tem, né, tem muita clareza, isso tem que estar muito, tem que estar muito certo para a gente, que isso que nós estamos chamando de desigualdade é um aspecto estrutural, né? Isso a Carla fala, acho que é muito importante, assim, né? A gente não deve compreender e construir as nossas possibilidades de respostas às desigualdades ou à desigualdade como se fosse algo contingencial ou como se fosse algo eventual. Né? Nós estamos falando de uma estrutura, né? Nós estamos falando de fenômenos que respondem a uma estrutura, né? E isso é muito importante para a gente. Né? E a relação, né, para a gente poder começar alguma reflexão, a relação que isso que a gente chama de desigualdade estrutural, né, estabelece com a ausência do acesso à moradia, ou a dificuldade do acesso à moradia, ou acesso à moradia precária, né, sem todas esses elementos que também estavam na apresentação da Carla, isso apresenta para a gente um paradoxo. Né? Quando a gente fala de desigualdade, a gente relaciona automaticamente o termo invisibilidade. Né? Assim, a gente, a todo momento diz, não, nós estamos falando de invisíveis sociais, nós estamos falando de pessoas invisíveis, né? Nós estamos falando de conjuntos de pessoas invisíveis. Né? Mas isso é um paradoxo, né, para a gente. Ao mesmo tempo em que a gente está articulando a desigualdade, a expressão invisível, né, a desigualdade apresenta para a gente uma extrema exposição, né, a uma espécie de visibilidade perversa. Eu, atualmente, né, respondo por uma coordenação lá na SMASAC, que trabalha especificamente com serviços de média complexidade para a população em situação de rua. Né, então, a gente está acompanhando os fenômenos, né, aqui no município de Belo Horizonte, que diz respeito à situação de rua de um conjunto de pessoas, e nós estamos falando de uma exposição extrema, né? Nós estamos falando de uma visibilidade perversa extrema, né? E é uma exposição aqui, né? E fazendo uma reflexão que abarca, né, o campo da proteção social dentro do SUAS, eu diria que nós estamos falando de uma exposição excessiva e perversa a vulnerabilidades e riscos sociais. Né? Então, uma primeira conjunto de coisas que acho que a gente tem que relacionar é a desigualdade, a dificuldade ou a impossibilidade do acesso à moradia com a desproteção social, né? Com a exposição a vulnerabilidades e a riscos. A vulnerabilidades sociais,
a vulnerabilidades relacionais, a riscos relacionais, a riscos por violações de direito, né? Até porque isso é importante ficar claro para a gente, né? Eu estou falando assim, né, de profissionais que estão ali trabalhando no campo da política de assistência social, né, no Sistema Único de Assistência Social. Isso é importante ficar claro para a gente, porque todas essas consequências que a Carla mostrou para a gente, né, de um aumento da desigualdade, de uma situação socioeconômica, né, que não tem previsão de melhorar em curto e médio prazo, tais consequências para as políticas de assistência social que não são somente da responsabilidade da política de assistência social. E aí a gente tem que lançar mão daquilo que também foi apresentado para a gente, né, da intersetorialidade, para um conjunto de forças, né, um conjunto de vetores, a gente poder minimamente responder, enquanto Estado, a uma determinada situação, né? Eu sinto, né, a vontade para dar exemplos, dizer sobre população em situação de rua, porque eu acho que é onde a exposição está mais presente, né, ela é mais evidente, né, na hora que a gente sai na rua e a gente, né, se depara com pessoas que não têm acesso ou um acesso muito precário à moradia, isso toca o nosso dia a dia, né? Isso está na ordem do dia para a gente, né? Bom, quando a gente fala do acesso à moradia, da dificuldade, da impossibilidade do acesso à moradia, a gente tenta, de certa forma, enquanto política de assistência social, responder a isso naquilo que nos diz respeito, enquanto política, e isso diz respeito à atuação de cada profissional, diz respeito à atuação do assistente social, diz respeito à atuação do psicólogo, né, lá nos serviços. Isso, né, essa necessidade de resposta determina que a gente, né, responda a isso a partir das garantias que estão, que organizam, né, a forma de operar da política de assistência social, né? E uma das formas, uma das garantias de operar da política de assistência social é a garantia da acolhida, né? E como que isso se operacionaliza para a gente, né? Isso também estava lá no slide da Carla. Como que isso se operacionaliza lá para a gente no serviço, né? Nós temos, né, desde aquele indivíduo, aquela família que chega no serviço, né, e que vai precisar de um local aconchegante, que vai precisar de um local com sigilo e privacidade para ser acolhido e para que